mexe com os nossos filhos, mexe com a gente. E aí o calo aperta, e aí a gente quer ir lá, tirar satisfação, e brigar, e fazer acontecer, e isso é um perigo. As crianças brigam entre elas e os pais se intrometem. As crianças têm problemas entre elas e os pais se intrometem. Eu cansei de ver, eu morei muitos anos em prédio, eu moro em prédio até hoje, em condomínio, as crianças descem para brincar no parquinho, aí acaba algum desentendimento, uma criança empurra a outra, uma criança tira o brinquedo da mão da outra, e no lugar dos pais deixarem as crianças se resolverem entre si, eles vão e se metem na briga das crianças, aí eles brigam com as crianças, eles brigam a se resolverem, e dá vontade de fazer isso, porque mexeu com o nosso filho, mexeu com a gente, mas a verdade é que se meter demais nos problemas, nas briguinhas das crianças não faz bem, tanto da criança com outros amiguinhos, com priminhos, quanto entre irmãos, né? Os pais também têm esse hábito de se meter muito na briga dos irmãos e querer defender principalmente o filho mais novo, né, querer defender o filho mais novo, tudo mais, e realmente tudo precisa ter um limite. Eu até falei na última live, acho que foi na última live que eu falei isso, que tudo precisa ter um limite, a gente não pode deixar um irmão sacanear um outro, um irmão prejudicar o outro. Eu não tô dizendo de uma criança que chega para bater no teu filho, machuca o teu filho e você não faz nada a respeito, não é isso, é que tudo precisa ter um limite, mas a gente tem que saber ponderar e olhar para a situação e falar, não, aqui a criança vai conseguir se defender sozinha, vai conseguir se virar sozinha, em outros momentos eu vou precisar intervir. Cuidado para você não ficar protegendo demais o seu filho, não deixando ele se virar sozinho. E isso, assim, em vários aspectos, sabe? Em várias coisas. A criança tá tentando fazer alguma coisa sozinha e a gente tá ali super protegendo, a gente tá ali cuidando, a gente tá ali zelando. A criança precisa dessa liberdade para ela se desenvolver bem, porque senão ela vai ter um monte de coisa comprometida no desenvolvimento dela. Então deixe, na medida do que for possível, na medida do que for saudável, o seu filho se virar sozinho. Para ele isso é importante. O terceiro tópico, a terceira coisa que pais superprotetores fazem, que a gente precisa tomar cuidado para não fazer, é não deixar a criança ser independente. A criança pede por independência, tá? Ela começa a crescer e ela quer fazer a coisa sozinha. Ela quer tomar banho sozinha, ela quer comer sozinha, ela quer se trocar sozinha. E aí a gente muitas vezes não deixa a criança fazer sozinha. E a gente não deixa ou porque vai fazer bagunça, ou porque vai demorar demais, ou porque vai sujar alguma coisa. Então a criança quer comer sozinha. Aí a gente não deixa a criança comer sozinha, porque se ela come sozinha, ela derruba a comida no chão. A criança quer se vestir sozinha. Aí a mãe não deixa a criança se vestir sozinha, porque se deixar a criança se vestir sozinha, ela demora muito. Aí a criança quer tomar água no copo sozinha. Aí o pai não deixa a criança tomar água no copo sozinha, porque senão vai molhar a camiseta. A gente vive no nosso dia a dia impedindo a independência da criança. E eu sei que em alguns momentos precisa. Se você tá atrasado, se você não tem ali 40 minutos para esperar o teu filho conseguir vestir uma meia, aí você realmente precisa intervir, colocar a meia no pé da criança e sair, porque você não tem como esperar. Se a criança tá trocada com o uniforme para ir pra escola, pronta para sair de casa e ela quer tomar água, aí realmente fica difícil você deixar a criança tomar água no copo, molhar a roupa inteira, sendo que ela tá trocada para ir pra escola. Então existem situações e situações, mas a gente acaba entrando num hábito e fazendo isso sem perceber e sem parar para pensar que muitas vezes a gente pode deixar a criança fazer sozinha e tudo bem se demorar, tudo bem se molhar um pouquinho, tudo bem se sujar um pouquinho, porque isso faz parte. E a gente está muito preocupado com sujar, molhar, quebrar, estragar e não deixa com que a criança aprenda, e não deixa com que a criança faça, não deixa com que a criança ela seja independente. Eles pedem por independência, eles pedem, e eles começam a pedir por independência extremamente cedo. Quer ver um exemplo disso? Por volta de uns 2 anos de idade, 2 anos e meio, a criança entra na fase do não. Tudo que você fala para ela, ela te responde com não. Vamos tomar banho? Não. Vamos trocar a fralda? Não. Vamos guardar o brinquedo? Não. Vamos dormir? Não. Vamos não sei o que? Não. Tudo é não, 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 não. A fase do não, que aparece ali por volta dos 2 anos, ela nada mais é do que o primeiro ato de independência da criança. A primeira vez da qual a criança vai te dizer, olha, eu quero ser independente. Porque pensa comigo, o bebezinho nasce bonitinho, lindinho ali, você pega no colo, você vai cuidar do seu recém-nascido, é você quem escolhe
onde a criança vai dormir, é você quem escolhe a roupinha que a criança vai usar, você escolhe se você vai dar chupeta ou não vai dar chupeta, você escolhe se você vai pôr a criança no berço, se você vai pôr a criança na sua cama e fazer cama compartilhada, você escolhe se você vai fazer o enxoval do seu filho azul, rosa, lilás, amarelo, verde, preto, você escolhe todas as coisas para o teu filho, você escolhe o nome dele, você escolhe a hora que ele vai comer, você escolhe a hora que ele vai tomar banho, porque você pode dar banho nele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você escolhe absolutamente tudo, o bebê não escolhe nada, ele não tem como te pedir nada, no máximo ele chora para te dizer que tá com fome, para te dizer que tá desconfortável, que tá com a fraldinha suja, que tá com calor, que tá com frio, ele vai chorar para te dizer que alguma coisa não tá bem, mas ele não escolhe, o bebê não escolhe se ele vai mamar no peito ou se ele vai mamar na mamadeira, ou a mãe vai escolher amamentar, ou ela não vai poder amamentar, ou ela não vai conseguir amamentar, ou ela não vai querer amamentar, mas não é uma escolha do bebê, são outras pessoas que estão escolhendo para ele não pode escolher se ele vai tomar banho ou não, se ele vai tomar banho de manhã ou de tarde, e aí que chega na fase dos 2 anos de idade, né, 2 anos, 2 anos e meio, a criança ela adquire duas coisas, ela aprende a andar, geralmente nessa fase eles já estão andando, e geralmente eles já estão falando, mesmo que eles falem poucas coisas, geralmente algumas coisas eles falam, e aí eles começam a dizer o que eles querem, na verdade eles começam a dizer que eles não querem, então você fala pra criança, vamos tomar banho, vamos isso, vamos aquilo, e ela te diz não, pela primeira vez a criança pode te dizer não, porque até então ela não podia andar, ela não podia decidir onde ela ia ficar ou não, e ela não podia te falar que não. Então ela tem esse primeiro ato de independência ali por volta dos 2 anos. Tudo que a minha mãe quer, eu automaticamente não quero, porque eu não sou a minha mãe e eu não sou obrigada a querer o que ela está querendo para mim. Então essa é a primeira vez que a criança vai começar a descobrir que ela não é a mãe dela, que ela tá desgrudada da mãe dela e que ela pode querer coisas diferentes. Então se a mãe dela quer que ela coma, ela não quer comer. Se a mãe dela quer que ela durma, ela não quer dormir. É o primeiro ato, o primeiro movimento de independência dos bebês. E a gente faz o quê? Briga. O bebê fala, não quero, não quero, não quero, porque com 2 anos de idade eles ainda são bebês. E a gente fala, você vai, você vai, você vai, você vai. A gente pressiona a criança. E quanto mais a gente pressiona, mais ela vai dizer que não quer. Mais ela vai tentar se afastar disso. Porque ela tá tentando te dizer, mamãe, eu cresci, eu preciso de um pouco de independência. Me deixa escolher. Eu não tô dizendo para você deixar escolher se a criança vai tomar banho ou não, se ela vai tomar remédio ou não, nada disso, mas existem tantas coisas que eles podem escolher, pode escolher o pijaminha que vai vestir, a colher que vai usar para comer, enfim, quanto mais opções você puder dar para o teu filho escolher, melhor e mais independente ele se sente, e essa independência é importante para o desenvolvimento dele, e os pais superprotetores, de novo, na ânsia de cuidar, de proteger a criança, não deixam essa independência fluir, não deixam isso acontecer, não vai comer sozinho porque vai sujar, não vai trocar perdão, não vai trocar de roupa sozinho porque vai demorar, não vai fazer isso sozinho porque vai molhar, não vai. E a criança começa a se sentir pequena e congelada porque não estão deixando ela fazer, não estão deixando ela ser independente, não estão deixando ela falar por ela mesma. E eles querem, eles imploram por independência. Teve uma situação com o filho do meio do meu tio, que tem 2 anos e meio. Ele vai completar 3 anos em setembro. E a minha mãe pediu pro meu irmão, que tem 12 anos, um copo de água. E o meu irmão levantou e foi na cozinha buscar o copo de água. Só que o pequenininho, com 2 anos, queria levar o copo para ela. Só que o copo que o meu irmão escolheu era um copo grande, assim, de 700 ml, e ele encheu o copo de água e ele não queria entregar para o pequenininho porque imaginou que a criança fosse derrubar toda a água, derrubar o copo e tudo mais. E a criança começou a chorar, desesperada, porque queria carregar o bendito do copo de água. E aí a criança lá, aos berros, chorando, e minha mãe virou pro meu irmão e falou, Thiago, dá o copo para ele quer carregar o copo. E o Thiago demonstrou essa preocupação, mas mãe, se eu der o copo para ele vai derrubar tudo. E ela, não, filho, dá o copo para ele porque ele vai tomar cuidado. E virou para a criança, que tinha só 2 anos, e falou, Gerard, toma, o nome dele é Gerard, Gerard, toma cuidado, carrega o copo com as 2 mãozinhas, um passo de cada vez para não derrubar, você vai tomar cuidado? Aí ele falou que ia tomar cuidado. O Thiago entregou o copo e ele foi extremamente concentrado olhando pro copinho, carregando com as 2 mãos, um passinho de cada vez, extremamente com calma. E aí ele chegou perto da minha mãe, só que ele precisava esticar o bracinho para ela pegar o copo e tinha muita água. E ele achou que se ele fosse esticar o bracinho, a água fosse cair. E aí ele, no auge dos 2 anos de idade dele, com toda a independência que uma criança de 2 anos consegue ter, ele olhou para aquele copo muito cheio, ele não conseguia entregar para ela, esticar o bracinho, ele tomou um pouquinho da água para diminuir um pouco, porque o copo estava bem cheio mesmo. E uma vez que o copo tinha diminuído a água, ele conseguiu esticar e entregar para ela. Ele fez, ele não derrubou e ele ainda conseguiu resolver o problema dele de tomar um pouquinho da água
para conseguir entregar o copo para ela sem derrubar. E ele tinha só 2 anos. E depois que ele fez isso, ele ficou se sentindo o máximo, sabe? Assim, todo orgulhoso dele mesmo, porque ele conseguiu carregar um copo de água. Para um adulto, isso é uma besteira, mas para uma criança que tem 2 anos, é um acontecimento na vida dela. Então a gente precisa tomar cuidado para não bloquear a independência dos nossos filhos, das nossas crianças, achando que eles não são capazes. O Thiago olhou para a criança de 2 anos e falou: ele vai derrubar, ele não consegue. E ele conseguia, tanto conseguia que ele fez, ele foi capaz, ele mostrou que ele era capaz. Mas entende como aí a gente bloqueia a independência da criança? E a meu nariz está irritado, gente, perdão, eu tô com crise de sinusite. A gente bloqueia a independência da criança sem perceber, sem entender que ela precisa daquilo, ela precisa passar por aquela fase do desenvolvimento. E talvez caia água no chão, talvez faz parte. A gente seca e vida que segue, tá?